Boa noite, meus caros irmãos internautas da Rede Amigo Espírita. Estamos no ar com mais um Página Aberta. Hoje o tema é bem interessante. Como sempre, Emmanuel nos enfoca a algo bem salutar, não é isso, Marilones? Isso. Nós vamos falar de o que mesmo? A riqueza real, né? Então, Como é essa riqueza, né? Convidamos a todos a estar conosco e nos abastecermos, né, desse conhecimento que Emmanuel vai nos trazer. Hoje ele vai ter o seu comentário com base nas cartas de Paulo, né? E hoje é Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E essa carta é bem interessante, quem puder depois ler, né? Mas eu vou pontuar alguns pontos, alguns versículos da carta para que a gente possa ter uma noção do que é que Paulo estava falando sobre a riqueza real, né? E ele começa no versículo 1 dizendo: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor amado. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. São duas mulheres que naquela época, né, em Filipe, né, nessa região, Filipe, exatamente, eram trabalhadoras firmes, né, auxiliando a Paulo na divulgação do Evangelho. Então ele diz, né, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores cujo nome estão no livro da vida, né? E aí ele vai dizendo, fazendo esse chamado, porque na verdade é isso que Emmanuel vai trazer com a mensagem de hoje, é fazer esse chamado, né, para que a gente possa compreender quais são as nossas verdadeiras riquezas. E aí ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está ao Senhor, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então veja bem, que possamos ver nisso tudo que ele colocou aqui, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Orai muito, me regozijei no Senhor. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois vos tem lembrado, mas não tens tido oportunidade. E aí ele vai trazendo, né, toda uma orientação, e aí ele diz assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha que coisa interessante, Queiroz. Ele diz assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, e toda a maneira e em todas as coisas estou instruindo, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidades. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia,
fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também os filipenses que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós, né? E aí ele vai trazendo mais orientações, e aí ele diz assim: não que procures dádiva, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Vai chegando próximo ao versículo que Emmanuel vai trazendo para nós. E aí ele diz: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício, agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada toda a glória para todos sempre. Amém. Né? E aí ele termina a sua orientação quanto às verdadeiras necessidades e como nós vamos administrando as nossas necessidades e o que para nós é necessidade. É verdade, né? E Emmanuel, ele vai nos traçando, né, no início do seu comentário a respeito desse trechinho que está em Filipenses 4,19, ele vai traçando como se fosse os talentos, né, que cada ser humano possui, ou soma, ou ainda pode aprender. Ele vai dizendo, por exemplo, cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida, não é? A nossa amiga Sônia aqui, ela está até questionando a respeito da reencarnação, algo bem interessante e salutar, sobre a questão da existência em si, né? Se a gente está aqui desde que o planeta foi criado, se a gente já passou por processos outros, né, que não seja o processo da alma humana em si. E a gente sabe, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai falando, né, e André Luiz também, no outro livro, Evolução em Dois Mundos, ele vai falando da nômada que vai se desenvolvendo, né, em a natureza, a centelha divina que vai criando potencialidades, vai se desenvolvendo, adquirindo com a experiência, com os séculos, justamente possibilidades, aquisições que vão proporcionando o seu desenvolvimento. E é óbvio que a criação divina, ela já proporciona, desde a base fundamental da centelha, como Emmanuel diz aqui, os valores que ela vai, aos longos das suas múltiplas existências, né, nos milênios que vai se desenvolvendo, ela vai amealhando, né, com a vida todo esse desenvolvimento. É óbvio, toda essa experiência ela vai desenvolvendo riquezas, vai acrescentando possibilidades e desenvolvendo naquela questão do erro e do acerto pelo livre-arbítrio em desenvolvimento, que também vai potencializando em si a questão da responsabilidade, porque o livre-arbítrio e a responsabilidade é algo tão curioso, né, tão interessante, que eles são proporcionais, tanto o livre-arbítrio como a questão da responsabilidade. Na medida que uma coisa vai crescendo, a outra também vai se ampliando. Se eu tenho mais responsabilidade, eu vou adquirindo um mais amplo livre-arbítrio nas minhas ações. Se a minha responsabilidade ainda é delimitada, eu sou como que guiado ainda, a guia dos instintos que estão em a natureza, né, que fazem parte de mim, que possibilitam a minha sobrevivência. Então, na medida que vai se adquirindo, né, essas possibilidades de melhoria e de desenvolvimento, eu vou também
sendo um ser cada vez mais responsável. Porque na medida que a responsabilidade vai crescendo, obviamente o plantio ele vai se ficando mais, vamos dizer assim, Melry, mais seletivo, mais exigente. Porque, como está escrito principalmente na parábola, né, da questão dos talentos, que aquele que mais tem, né, receberá mais, e aquele que menos tem, mais lhe será retirado, a gente enxerga nisso aí como essa questão, né, do plantio, do que vai sendo semeado, a gente vai adquirindo o conhecimento, e esse conhecimento ele tem que ser transformado em realização, para planificação. Se eu não faço isso, mas eu sei, aí as consequências sempre serão mais danosas, sempre serão mais complicadas para o indivíduo, porque não tem como haver desculpa, né? A gente sabe que a lei ela enxerga as minúcias, os mínimos detalhes mesmos. Um crime cometido por uma pessoa com um potencial intelectivo mais desenvolvido, conhecimento das leis, ele é muito mais reprimível perante as leis eternas. O indivíduo é muito mais responsabilizado do que o mesmo crime cometido por um ser com ignorância, né? Um ser que ainda tem nos seus costumes mais a questão da agressividade. A gente sabe que existe esse peso, não é 2 pesos nem 2 medidas, são pesos equidistantes e equivalentes mesmos à proporção do conhecimento adquirido. Justiça, não é? Então, a gente vai, nesse crescer, elaborando, né, aquele caminho para a angelitude. E aí, Emmanuel vai mostrando, né, cada um nos seus parâmetros de saber e as suas realizações. Por exemplo, ele começa a dizer: os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento, né? Nada isso, gente, lembrando e falando novamente, é gratuito. Tudo tem e vem de muito trabalho, de muita elaboração e de muito tempo, não é? Que a espiritualidade ela emprega em nós, ela aposta sempre em nós. Se a gente tivesse ideia, porque a gente vê, né, a nível de tecnologia, a nível de ciência, a nível de medicina mesmo, a gente sabe que são áreas, né, que possuem assim, materiais, possuem elementos caríssimos, né, de elaboração. Aí a gente fica pensando, meu Deus, e como não deve ser o preço de um corpo? Sim. Né? De uma estrutura tão perfeita e maravilhosa como essa. E a espiritualidade, se a gente fosse colocar valores nisso, então quanto a espiritualidade aposta em nós? Bilhões e trilhões de reais, de dólares, a cada vida, a cada oportunidade. Porque se a gente pensar, Mero, o investimento é muito grande, porque não é só a questão do corpo, que por si só já é uma soma de dívida da nossa parte, assim, de forma incomensurável. Mas em todos os elementos que a gente precisa para adquirir conhecimento, para manutenção de saúde, manutenção de vida, né? Os recursos naturais, enfim, todo o universo que é criado e colocado justamente para essa aprendizagem, para esse desenvolvimento. Então, gente, o despertar para essa consciência, né, ela é muito grave, muito oportuna, porque nos faz mostrar quão a gente é amado e quão por isso a gente deve ser responsável. Aplicando de fato o melhor de nós sempre na potencialidade dos desenvolvimentos. E Emmanuel prossegue. Mério, quer falar alguma coisa?
é interessante, Queiroz, quando você coloca essa riqueza, não é? Do corpo, de como, inclusive Emmanuel tem uma outra mensagem psicografada por Chico, que diz trabalho e riqueza, e é bem interessante, mas eu vou deixar para depois. Tem tudo a ver com isso que você trouxe, né? Da importância que a gente às vezes nem se percebe da grandiosidade de riqueza que compõe a nossa estrutura física, né? A engenharia cósmica, né? Montando tudo no aparelho que nos auxiliará ao nosso desenvolvimento, aquilo que a gente precisa, sem erro nenhum, né, Queiroz? Vamos lá. Exatamente. E Emmanuel prossegue aí, eu vou deixar para você que eu já falei um bocado. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesma a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Fantástico, né? Porque veja só. Para a gente poder ponderar melhor, né, a Sônia e o Cássio, eles estão nos acompanhando, e a Sônia, a gente nota que ela está naquela ânsia do aprendizado, né, do desenvolvimento. Aí ela me pergunta o seguinte aqui, ela faz uma ponderaçãozinha interessante, não é isso, Sônia? Mas alguns já nascem com um dom que parece ser difícil ser entendido por outros, não é? Mesmo a ciência nem sempre supre a necessidade de cumprir nossa missão, somente com ação. Isso aí é sem dúvida, né? Sobre essa questão primeira, Sônia, que você fala aqui, né? O nascer, a gente sabe que não existem espíritos que estão vindo agora à tona no primeiro momento do seu nascimento na Terra. Todo esse conhecimento que Emmanuel está citando aqui, né? E que a gente vem tentando deixar aqui na evidência da vida, ele se fundamenta pela questão das múltiplos vínculos existenciais que os indivíduos vão desenvolvendo nessa escola bendita chamada Terra, e em outros orbes, né, que compõem o universo como um todo, na questão do que o espírito vai somando de conhecimento, adquirindo. A cada passo ele vai aprendendo um pouquinho, e tudo que ele aprende fica. Se o espírito ele ama, como ele diz aqui, né, a questão da sabedoria, então ele vai ser aquele ávido por desenvolver-se num conhecimento, né? Aquele ser que adora música, ele vai ser um ávido, né? Ele vai adquirir aquele dom por tantas e tantas e tantas experiências que ele vai vivendo, uma reencarnação, 2 reencarnações, ele vai desenvolvendo até chegar numa base de perfeição. Então a gente entende com a doutrina que não é algo que vem gratuito, é algo que o ser humano aprendeu a desenvolver. No início, sem dúvida, quantos? 100 anos atrás, né? 1000 anos atrás, quando ele começou o processo nesse campo de aprendizado, sem dúvida, ele teve dificuldade. Como nós outros, quando começamos aqui uma coisa que a gente nunca mexeu, a gente tem dificuldade em começar. Mas quando ele desenvolve, quando ele adquire gosto e vai, né,
no exercício contínuo, sempre experienciando, sempre aprimorando, sempre desenvolvendo, ele chega a um ponto que de fato vai ter aquela genialidade dentro de si, que foi conquistada, não foi apenas dada como gratuidade, foi conquistada por obra da sua iniciativa, do seu livre-arbítrio de buscar aquela primazia. E assim, nós temos esses milênios ainda pela frente no nosso campo de experiência, né? Às vezes até nem o planeta Terra pode comportar o todo. Sem dúvida não vai comportar o todo do conhecimento que a gente precisa. Vai chegar um momento, meu, seu, de Melri, do Cássio, que a gente vai despontar para outros orbes mais adiantados para continuar a crescer, continuar a aprender, continuar a se desenvolver, né? E é interessante, Queiroz, porque quando Emmanuel faz essas colocações, o sábio, as virtudes, né? Então, ele coloca que essas são as verdadeiras riquezas, porque são virtudes que estão sendo trabalhadas. E quando essa virtude está em mim, eu sou, né? Então, o sábio, ele não precisa dizer que é sábio. Conduz no espírito o tesouro do conhecimento. Pois é, olha que coisa linda. Né? Então, o homem bom, ele não precisa dizer que é bom. Guarda na própria alma a riqueza da alegria. As suas atitudes, as suas realizações. Ele não é aquele que o indivíduo chega e derruba. Porque ele sabe que a bondade, ela deve imperar. Ele não é aquele indivíduo que se chateia a ponto de estourar e partir para a agressão. Por quê? Porque ele tem em si esse desenvolvimento milenar que adquiriu e entendeu que a bondade é um caminho mais precioso e mais cheio de pormenores, né? Continua então aí, ele coloca, o homem de boa vontade carrega consigo os talentos da simpatia, naturalmente, né? Essa boa vontade de servir, de ser útil, né? De trazer, exatamente. Você, onde estiver, não tem pessoas que a gente nunca conheceu, nunca viu, e a gente olha para ela e diz, mas nossa, como essa pessoa é simpática. Ela não faz esforço nenhum para ser simpática, é a própria que ele diz aqui. Parece carrega consigo os talentos que sai dos poros da pessoa, exatamente, né? Da ela alma. Transpira simpatia, parece não, ela transpira bondade, ela transpira sabedoria. Exatamente. Né? As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. O ser sincero, gente, não é agredir o outro com a verdade que a gente acha. É viver sinceramente. É estar na verdade, na busca de ter uma atitude correta. Correta. Então, até porque Mahatma Gandhi, ele fala da verdade, e eu nunca mais esqueci, né? Quando ele diz que a verdade, ela é delicada, feito uma dor, aliás, delicada como a flor do pêssego, mas dura como um diamante. Ou seja, se você não tiver, né, essa sensibilidade que Maria Lourdes estava falando aqui, com relação a essa dinâmica do conhecimento, da transparência, né, do uso da sinceridade, você pode agredir, você pode provocar sequelas no indivíduo. Por isso que, na medida que a vida nos proporciona experiências, ela vai fazendo com que a gente some cada virtude dessa, umas se destacando mais do que as outras, mas aquelas que não têm destaque, a vida vai dar um jeitinho de colocar em evidência quando você estiver pronto para o aprendizado que irá se cristalizar, irá se manifestar e se desenvolver melhor dentro de você. Então ele diz, os filhos da boa fé cultivam as flores da esperança, né? Então, os filhos, né? Então a construção de deixar nascer em si a fé cultiva as flores da esperança. Os companheiros de coragem irradiam em si mesmo a energia do bom ânimo. Então, aquela coragem que não é, eu enfrento tudo, não, mas é a coragem de agir,
de fazer diferente, de estar sempre buscando um novo conhecimento, de querer auxiliar, de ter coragem, de muitas vezes se expor no sentido de que eu preciso entender, né, como as coisas funcionam e não ficar preso a tanta informação apenas, mas também compreender e ter a coragem de mudar. Quando eu escuto isso, os companheiros de coragem, que irradiam esse mesmo bom ânimo, são aqueles que verdadeiramente têm a coragem de fazer a mudança interna. Porque só aqueles que fazem a mudança interna têm bom ânimo. A gente pode ter coragem com tanta coisa de enfrentar, mas o bom ânimo é uma energia interna que flui naturalmente, né, Queiroz? É aquela história, né, que a gente tem que aprender. Eu sou religioso, né, ou eu apenas sinto ou eu sou apenas religioso, porque a palavra agora está vagando um pouquinho, ou eu sou apenas religioso, ou eu vivo na religiosidade. Sim. Que são sentidos diferentes, né? Aquele que diz ser religioso, ele faz disso uma base de sociedade, de vivência e cultivo social. Um externismo para demonstrar à sociedade, a um determinado grupo de sociedade, a sua preferência de atitude. Mas aquele que expressa em si da religiosidade, ele extravasa esse caminho. Ele começa a compreender em si a sua responsabilidade nessa dinâmica do processo, nessa vivência, né? E aí a gente vê, quando chega, e a gente sabe que o mundo aí está oportunizado demais para, digamos assim, o baixo astral, né? Para a falta de fé, para a questão da desesperança. E é nesse momento crucial que o testemunho do ser, que expressa em si a religiosidade, ele deve mostrar a sua virtude de integração com o Criador, no sentido da fidelidade mesmo, no sentido de manter-se na integridade mesmo diante da hecatombe, né? Mesmo diante da maior das crises. É aquele ser que consegue se apassivizar, tornar-se pacífico e com isso, com a sua fé robusta, plantada mesmo, com um alicerce muito bem elaborado, muito bem adubado, por aquilo que ele sabe que é verdade, ele não duvida. Ele tem em si que é verdade. Ele tem em si que quem está no comando de fato é Deus, que as leis maiores é quem governa e quem dominam, e que uma coisa ou outra, por mais estranha, por mais difícil, por mais demorada até em algumas circunstâncias que seja, vai passar. Porque nas rédeas da vida, quem dirige o comando de tudo é Deus. Então essa fé nele alimenta as potencialidades divinas para que possam intervir com mais ação. E ele está à frente da charrua, né? Está à frente dando o seu testemunho de verdade, sendo bondoso, sendo esperançoso, sendo intérprete da vida superior, mostrando alegria, mostrando simpatia, sendo bondoso, usando a sabedoria para alicerçar, inclusive, tudo isso, todas essas virtudes. Porque ele sabe que ele está em estágio de aprendizado, ele está em estágio de provação, e que se ele dever, ele vai ter que passar. Mas se ele passar com resignação, com fé, dando o seu testemunho, aquilo ali é como falam, né? Como está no Evangelho, na dita de Jesus, ele está indo ao encontro do Cristo. Porque não é isso que Jesus diz?
Vinde a mim, todos vós que estáis sofrendo, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembra, até chegar no Cristo, a gente vai tratando todos esses aspectos de desenvolvimento, de dificuldade, de dores, de situações mal resolvidas. Porque aí, o chegar no Cristo representa o entendimento fim de todas as questões e a realização plena do ser como espírito, né? É uma dinâmica realmente de vontade, de expressão, de realização. Não é isso mesmo? Exato. Prossiga. Então, ele vai dizendo que as almas resignadas, elas já se enriqueceram com as experiências, né? E os obreiros da caridade são os intérpretes da vida superior. E aí ele continua: a riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível quem a conquistou, né? Naquele que a conquistou. Então essa é a nossa verdadeira riqueza, é aquilo que nós podemos levar conosco. E tem até uma historinha aqui bem interessante, que era rapidinho, que fala que um dia um homem que acreditava na vida após a morte e que valorizava o ser mais que o ter, hospedou-se na casa de um materialista convicto, em bela mansão em uma cidade europeia. Depois da ceia, o anfitrião convidou o hóspede para visitar sua galeria de artes e começou a enaltecer os bens materiais que possuía de maneira soberba. Falou que o homem vale pelo que possui, pelo patrimônio que consegue acumular durante sua vida na terra. E exibiu as escrituras de propriedade das mais variadas, joias, títulos, valores diversos. Depois de ouvir e observar tudo claramente, o hóspede falou da sua convicção de que os bens da terra não nos pertencem de fato, e que mais cedo ou mais tarde teremos que deixá-los. Argumentou que os verdadeiros valores são as conquistas intelectuais e morais, e não as posses terrestres, sempre passageiras. No entanto, o materialista falou com arrogância que era o verdadeiro dono de tudo aquilo, e que não haveria ninguém no mundo capaz de provar que todos aqueles bens não lhe pertenciam. Diante de tanta teimosia, o hóspede propôs-lhe um acordo. Ele disse: já que é assim, voltaremos a falar no assunto daqui a 50 anos, está bem? Ora, disse o outro, disse o dono da casa, daqui a 50 anos nós já estaremos mortos, pois ambos já temos mais de 65 anos de idade. O hóspede respondeu: é por isso mesmo que poderemos discutir o assunto com mais segurança, pois só então você entenderá que tudo passou pelas suas mãos. Na verdade, nada disso lhe pertence de fato. Chegará um dia em que você terá que deixar todas as posses materiais e partir, levando consigo somente suas verdadeiras conquistas, que são as virtudes do espírito imortal. E só então poderá avaliar se é verdadeiramente rico ou não. O homem materialista ficou contemplando as obras de arte ostentadas na parede, e uma sombra de dúvida pairou sobre o seu olhar, antes tão seguro, né? Então é justamente isso que Emmanuel vai nos trazer, né? O que verdadeiramente é nosso são as nossas conquistas. E aí ele diz: por isso mesmo que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Então é como tudo isso aqui, né, dessa historinha. E o que se adquire, né, voltando, que eu acho muito importante, essa frasezinha que está aqui, antes do que você leu, acrescentar e repetir, né, que as conquistas nossas do atributo da alma, que são os valores, os sentimentos, as realizações, as conquistas
evolutivas em termos de conhecimento, que a prática trazem, né? Tudo isso são atributos da alma eterna, que permanece, como Emmanuel diz, a riqueza real. Tudo isso, né? Ela permanece incorruptível para quem a conquistou. Ou seja, ninguém tira de nós, né? Pode cair uma hecatombe atômica nuclear, o máximo que vai acontecer é a gente perder o corpo. Mas tudo que a gente amealhou dessas virtudes, que a sabedoria internaliza, que a fé raciocinada pela lógica crística do caminho que ele nos ensinou para chegarmos à verdade e à vida. Até nisso, Jesus falou correto, Jesus falou sábio, porque ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho é ele, seguindo por ele, vivenciando. Como é que eu posso seguir para o Cristo, com Cristo? Vivenciando racionalmente, porque a fé tem que ser raciocinada, ela não pode ser cega, ela tem que ser entendida para poder ser vivenciada, para poder ser internalizada, né? Eu vou alimentando essa minha caminhada para vivenciar tudo isso aqui. A bondade, né? A simpatia, a fraternidade, a sinceridade, a fé, a esperança, a coragem diante das dificuldades e no espelho do que seja os nossos tropeços que vão nos deparar com dores e sofrimentos, para que a gente possa mostrar o nosso compromisso com a verdade que está logo em seguida, porque aí a gente caminha, no caminho a gente encontra a verdade e olha, meus irmãos, nós temos o suprassumo dela em nossas mãos. Não é isso, Mary? Uhum. A doutrina espírita, ela é um cabedal de riquezas assim incalculáveis. Se a gente tiver dúvida no proceder, se a gente tiver dúvida na interpretação do que o Cristo trouxe, a doutrina espírita tudo a nós esclarece. Se a gente tiver dúvida no nosso comportamento, se a gente tiver dúvida na nossa ação, se a gente tiver dúvida no que a gente tem de fazer nesse mundo e no outro mundo, a doutrina espírita nos dá a luz, nos mostra o roteiro, nos mostra de fato a base para esse conhecimento da verdade, para que aí a gente possa alcançar a vida. É um processo, E por mais que alguns amigos nossos estudiosos digam que é complicado mudar atitudes, é complicado e difícil mudar processos que já estão internalizados em si, e cristalizados até, como hábitos, né? Nós somos, e a gente até aprende isso, nós somos de fato escravos de hábitos, né? Os hábitos, que se a gente observar, na verdade eles governam a nossa vida. Mas quando se conhece a verdade, quando se experiencia caminhar com Cristo, quando começamos a entender a verdade e que a gente sabe que estamos a um passo da vida, gente, os Espíritos nos diz na questão 909 do Livro dos Espíritos que a única coisa que nos falta a partir de então é, quem é que diz? Vontade. A vontade. A vontade de querer fazer. A vontade mesmo de querer mudar. Pode até ser difícil, mas quando a vontade impera, acabou-se.
Ninguém é capaz de nos fazer cair, de nos fazer deixar de se realizar. Essa fé, Sônia, que você está falando aqui, né? Ela deixa de ser sem ação e passa a ter um significado, passa a ter um propósito, passa a realizar, implementar, fazer. Gente, é uma riqueza que enche o nosso peito até de orgulho, não é? Porque de fato é uma luz que esclarece, é uma luz que robustece, é uma luz que diante de qualquer dificuldade nos dá uma plenitude na realização, nos dá uma serenidade no fazer, não é? E até diante do não, até diante do empecilho de não realizar, a gente aprende a ter paciência, a gente aprende a ter resignação, porque a gente sabe que aquilo ali é passageiro, é momentâneo, e se está acontecendo da forma que está, é porque de alguma forma os meus erros me proporcionaram estar naquela situação e naquele dilema, né? Então, a luz do Cristo sobre a ótica da consolação espírita, ela é de tudo, eu posso dizer assim, tudo de bom, né? Para que a gente possa nos amparar do que seja de fato a riqueza real. E deixar, a gente sabe que os gozos do mundo são maravilhosos, mas tudo na sua oportunidade, tudo no seu equilíbrio, tudo com a sua devida ação de responsabilidade e equilíbrio, não é? Porque aí a gente deixa de estar presos a coisas que só servem de âncoras para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para o nosso a nossa libertação, vamos dizer assim, né? E aí Emmanuel prossegue dizendo, né? Eu li novamente, eu vou ler de novo o que Maria-Lourdes falou. Lembrando a frase inicial novamente, a riqueza real ela é atributo da alma eterna e permanece incorruptível para quem a conquistou. Por isso mesmo reconhecemos que o ouro, a fama, o poder, a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, passageiro, de pouca importância, valendo por instrumento de serviço da alma. Ai de quem se valer do poder, se valer das expressões da fama e da autoridade de formas equivocadas, que não sejam como instrumentos do serviço da alma. Porque infelizmente vão arcar com as consequências. E eu tenho certeza, viu, Mero? Muitos e muitos que a gente está vendo aí, nem nesse planeta vão ficar mais. Vão ser convidados a serem expulsos novamente do paraíso. Porque Jesus não disse que os justos herdarão a terra, né? Os mansos e os pacíficos é que conquistarão a terra. Exatamente. Então, porque tudo isso está, como ele diz, né, Queiroz? Instrumento de serviço da alma no estágio das reencarnações, pois é. Então, se eu, nesse estágio eu faço mau uso das ferramentas que me foi dada, paciência, vamos ter que arcar com essas responsabilidades. E aí, né? Ele continua dizendo, dessacizado, ou seja, desvairado, louco. Sem juízo. Sem juízo. Sem juízo. Será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos, com o próprio coração e com as próprias mãos, a felicidade imperecível. Veja só, ele inicia a frase colocando, né? Sem juízo será aquele que indisciplinadamente
disputa as aflições da posse material. Olvidando que há 1000 caminhos, sem sombras, para buscarmos, com o próprio coração e com as próprias mãos, a felicidade imperecível, né? E quantos, meus irmãos, infelizmente, buscam no poder e na fama um mecanismo de salvação para a vida, se equivocando completamente, se desviando realmente do verdadeiro caminho e, pelo contrário, atraindo para si mais e mais endividadamente com relação à própria vida, né? Se endividando com a vida, se endividando com as pessoas, porque no momento que você utiliza algo que é dado como uma ferramenta e você não utiliza acertadamente, você vai ter que refazer o caminho. E né? Muitas vezes de uma forma muito mais complicada. Exato. Muito mais demorada. Né? E aí ele diz, a responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Eu fiquei pensando um pouco nessa frase. O que Emmanuel está querendo dizer com isso? O que Emmanuel está querendo dizer? Que a responsabilidade deve ser recebida. Porque quando eu estou diante de uma tarefa, eu me sinto responsável por ela. Não é você que tem que me dizer, você é responsável por isso. É verdade. Não é eu que tenho que provocar a responsabilidade nele. Nós é que precisamos receber a responsabilidade pela nossa própria vida, né? E a espiritualidade vem apenas nos auxiliar com tanto mecanismo, com tanta coisa nos é dado, para que a gente possa receber essa responsabilidade. É verdade. E Emmanuel conclui dizendo o seguinte: muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro, né? E é verdade. A nossa amiga Bianca Mara aqui, né, disse uma coisa aqui que a gente não pode também deixar passar de lado, né? Quando a gente falou da questão da vontade para estarmos enveredando no caminho e descortinando a verdade para chegar à culminância da vida. Aí ela falou que maior do que a vontade é o amor. Porque o amor, de fato, minha amiga Bianca, ela é a culminância de todo o processo, né? É o ápice da realização. E eu preciso estar nesse caminho. Como diz a música do nosso querido Beto Melo aqui da Paraíba, né? Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar, olha só que lindo, de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutualmente e somar as nossas qualidades para trazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia, todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro, nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O Mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição. Que lição foi essa? Que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Lindo, né? Lindo, oportuno e edificante e renovador para todos nós. Sigamos juntos, meus irmãos. Muito obrigado pela companhia de todos vocês.
por tantas reflexões, por tantas luzes e realizações em nós, para o dia a dia, para a labuta, né? Para a mudança oportuna e necessária, que esse momento tão grave de transição que o planeta vive precisa em nós, né? Do testemunho, da prática, da vivência para a culminância maior do que o Mestre nos ensinou, o amor. Estejamos juntos, vibrando na dimensão do Cristo, porque Ele jamais deixou de acreditar em nós. E foi Ele que nos trouxe e nos mostrou a riqueza real da vida. Obrigado pela companhia de todos vocês. E até a próxima quarta-feira, no mesmo horário, 21 horas, horário de Brasília, para mais um Página Aberta. Maria Lourdes. Um abraço e que possamos ficar na paz.